Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma honra estar aqui nessa noite. Tá trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. É muita responsabilidade, mas o meu coração se alegra em estar servindo ao reino. E principalmente no lugar onde a gente está plantado. Abram a Bíblia de vocês no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué 1. E diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe. Ministro de Moisés, algumas traduções vai ter servo de Moisés. Moisés, meu servo morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Então somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas e nem te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Queridos, essa passagem já creio que é conhecida de todos. É o momento onde começa o ministério de Josué. Mas antes de Josué começar o seu ministério, ele foi um discípulo, vamos dizer assim, de Moisés. Ele acompanhou Moisés durante um longo tempo. Ele aprendeu com Moisés, aquele que falava face a face com o Senhor, tudo o que se dirigia a respeito da Torá, todos os mandamentos, todas as leis, como proceder, como executar, como agir. Moisés, de fato, ele preparou Josué para ser o seu sucessor, vamos dizer assim. Por quê? Porque Josué, ele colocou no seu coração o desejo de estar junto, próximo, perto, colado daquele o qual Deus falava face a face. Josué, ele decidiu estar próximo a Moisés, porque ele também queria conhecer de fato esse Deus. Ele também queria desfrutar da mesma ou de uma maior intimidade a qual Moisés estava tendo com Deus. Por isso que quando Moisés subia no monte para orar, para falar com Deus, por 40 dias Moisés ficava no monte,
Por 40 dias Josué ficava no meio do monte. Se Moisés descesse e subisse instantaneamente para o monte para ficar 40 dias, Josué, ele fazia a mesma coisa. Moisés, ele entrava na tenda para falar com o Senhor, ele entrava na tenda para receber as diretrizes do Senhor, ele entrava e saía para passar para o povo, e Josué ficava dentro da tenda. Ou seja, Josué escolheu servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, mesmo de antes ele ser chamado, mesmo de antes ele ser outorgado alguma coisa, receber autoridade. É um ensinamento que eu já começo a trazer para os nossos corações essa noite. A gente não precisa estar para ser, a gente precisa primeiro ser, a gente precisa primeiro servir, a gente precisa primeiro nos colocar na posição de servo, na posição de adorador, na posição de filho, antes de receber qualquer unção, qualquer chamada, qualquer direção. E assim foi o coração de Josué. Agora repare que é uma perda tremenda. Aquele povo eram quase 2 milhões de pessoas. Eles estão prestes a alcançar uma promessa que Deus vinha feito. E Moisés, ele não vai desfrutar dessa promessa. Moisés então ele morre. O povo fica agora sem reverência. Toda a circunvizinhança, todo aquele povo, apesar de ver Josué acompanhando Moisés, eles não viam ainda e não entendiam ainda que Josué seria o substituto. Por quê? Porque eles olhavam para si e a figura de Moisés era a figura do Deus, entre aspas, para eles. Porque quando Deus quis se relacionar com esse povo no meio do deserto, eles tiveram medo e pediram: olha Moisés, fala Deus contigo e você fala conosco, porque nós temos medo de falar com esse Deus e morrer. Então tudo que vinha de Moisés era a direção de Deus para a vida do povo. Só que Moisés agora não existe mais, Moisés já é morto. E aí vem a primeira dificuldade para um povo alcançar a promessa, porque entre a promessa da terra prometida e o deserto o qual o povo estava passando, existia um Jordão. Existia uma barreira que para muitos era intransponível. Porque, queridos, diferentemente dos nossos tempos hoje, naquele tempo eles não tinham barcos, eles não tinham pontes. O Jordão hoje ele é um rio pequeno, de pouca expressão no Oriente Médio hoje, mas naquela época ele era largo, ele era temido, ele tinha 360 quilômetros de extensão, a sua largura era de mais de 30 metros, a sua profundidade chegava a quase 40 metros, e as águas do Jordão eram fortes, a correnteza era forte. Imagine um povo que tem Moisés como o seu guia, a sua direção, porque era direcionado por Deus. Chega próximo, passa anos no deserto, próximo de chegar, alcançar a promessa, entrar na terra prometida, ele perde a sua referência. Ele perde a sua referência. E aí o povo fica perdido. Só que Deus, ele já estava trabalhando na vida de Josué. Ele já estava preparando um povo para o novo tempo. Porque ao atravessar o Jordão, não era atravessar o Jordão e cheguei, vou desfrutar. Era um tempo de vencer jebuseus, de vencer hititas, de vencer os povos que ainda dominavam aquela terra. A promessa era conquistar as terras, porque o reino de Deus é tomado à força. Então, o novo tempo que estava sendo preparado para o povo de Deus, para os israelitas, precisava de um líder guerreiro, de alguém que fosse especialista na guerra, de alguém que fosse vigoroso, corajoso, que soubesse manusear a espada com destreza, alguém que enfrentasse qualquer adversário sem temê-lo, mas
alguém que acima de tudo era submisso e obediente a Deus. Só que Josué, assim como nós, quando enfrentamos uma dificuldade, como se apresenta uma barreira, um vale, um problema, por muitas das vezes a gente esmurece, por muitas das vezes a gente paralisa, a gente olha para o tamanho da adversidade, para o tamanho do problema, e esquecemos do Deus o qual nos prometeu. Porque, queridos, está escrito, Deus disse, a promessa foi gerada antes com Moisés, a terra é de vocês. O que ele fala para Josué agora, dizendo, eu estou prestes a lidar, vocês vão ter que batalhar, vocês vão ter que suar, vocês vão ter que pelejar, mas ela é de vocês. Lembre, refresque a sua memória, quantas promessas Deus fez sobre a sua vida. E na primeira adversidade você paralisou. Na primeira adversidade você paralisou. E olha, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu vivi anos da minha vida desse jeito. Eu passei por diversas situações familiares, profissionais, faculdades, e eu paralisei, ministerialmente falando, e eu desisti. Porque quando a dificuldade vinha, eu corria, eu tinha medo, eu só olhava para o tamanho daquele Jordão e recuava. Por quê? Porque a gente olha para os nossos problemas e as dificuldades e esquece que maior é o nosso Deus que nos prometeu. Só que aí vem a primeira lição de Deus para Josué. Deus vai dizer assim, ó, Josué, levanta-te. Levanta-te. Chega de chorar o luto de Moisés. Chega de chorar o luto de Moisés. O tempo de Moisés passou. O tempo de Moisés acabou. Agora é o tempo que eu preparei através de você. Então te levanta, Josué. Te levanta, seja forte, seja corajoso, Josué. Porque eu vou fazer você atravessar esse povo e desfrutar da terra que eu prometi, Josué. Porque Deus não vai falar com aquele que está prostrado. A gente pode chorar uma noite, a tristeza pode nos afligir uma noite, mas pela manhã o gozo na alma daqueles que servem e que colocam as suas causas diante do Senhor faz tudo novo. Jeremias estava desesperado. Como é que vai ser? Olha a situação de Israel, olha como está o povo, olha como está acontecendo isso, meu Deus, como é que vai resolver? Como é que vai ficar a situação desse povo? Aí Deus vem para ele e diz assim, ó, levanta, Jeremias. Levanta, Jeremias. Desce. Desce. Desce na casa do oleiro, Jeremias. Porque é na casa do oleiro, Jeremias, que eu vou te mostrar o que eu faço com esse povo. É na casa do oleiro, Jeremias, que eu vou te mostrar o projeto e o plano que eu tenho para esse povo. O Jordão estava lá, temido. E Deus é tão fantástico que Ele escolheu o local para o povo passar no lugar onde o Jordão é mais profundo. O Jordão, ele nasce em Hermon, na Síria. Ele atravessa todo Israel. Por isso que a gente vai ver tantos relatos na Bíblia falando a respeito do Jordão. E ele deságua primeiro ao norte no Mar Vermelho. Do Mar Vermelho ele vem no Mar da Galileia. No Mar da Galileia ele vem cortando todo Israel e deságua cá embaixo no Mar Morto. O seu trajeto, a maioria do seu trajeto é a 400 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar está cá em cima e ele está a 400 metros, a maioria do seu trajeto. Tem pontos do Jordão que naquela época dava para passar com as águas batendo no joelho. E assim aconteceu com Jacó no Val de Sucote. Quando ele sai da terra dos seus pais, ele atravessa o Jordão com apenas um cajado e a roupa do corpo.
E quando ele atravessa o Jordão, ele chega no lado da terra prometida, que não era para ele naquele tempo. Vamos lá que a gente chega. Ele vai deitar, ele vai sonhar. E ali ele vai fazer uma aliança com Deus. E quando Jacó volta para o seio da sua família, ele volta rico. Ele volta com uma família imensa. Ele volta todo estruturado para a terra dos seus pais. E ele novamente passa o Jordão. Só que o ponto que Deus escolheu para Israel sair do deserto, e esse deserto não era o deserto o qual vinha o povo passando por anos com Moisés. Era um deserto ao norte de Ai. Era uma região mais frutífera, uma região mais de pastagem. Mas havia, onde o povo estava acampado, era a região desértica. Então Deus escolhe o lugar onde o Jordão é mais profundo. Só que tem uma coisa, o segundo ponto que Deus faz. Na época em que o povo foi atravessar o Jordão, era o tempo que mais chovia na nascente lá em Hermon. Se a chuva está descendo com força lá em Hermon, o rio vai encher. E quando ele enche, as suas margens transbordam. As suas margens transbordam. A sua força triplica. Ou seja, Deus pega o lugar mais profundo, o momento mais forte, onde a correnteza está com mais força, e diz assim, ó, vocês vão passar por aqui hoje. Hoje. Você vai ter que passar por esse Jordão no mais profundo. Você vai passar por esse Jordão com toda a força que ele pode ter, mas você vai passar por aqui hoje. Sabe por quê? Jordão em hebraico significa Yarden. Traduzindo para a nossa língua, Jordão significa desce. Desce depressa. Em outras palavras, Deus está dizendo para a gente nessa noite: para você atravessar esse Jordão, tem que descer. Tem que descer. Tem que descer, e é descer profundo. Não é ficar com águas nos joelhos nem nos tornozelos, é no profundo. E é depressa. E não é para descer de qualquer jeito. Deus dá ordens específicas a Josué: manda esse povo se santificar, porque amanhã, quando eles forem atravessar, eu vou fazer maravilha no meio deles. Eu vou operar o sobrenatural no meio deste povo. Então desce. Desce. E Josué, ele vai cumprir de fato aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus ordenou. E chega o grande dia de passar pelo Jordão. Só que diferentemente de Moisés, Josué era um guerreiro. A habilidade dele estava com a espada. Moisés usava um cajado, apesar de também ser um bom guerreiro. Mas a habilidade de Moisés, a força, a direção estava no cajado. E Moisés, ele tocou com o cajado nas águas e o mar vermelho se abriu. O povo já tinha visto isso. E o povo ficou esperando a mesma coisa. Só que Deus, através de Josué, ele está preparando um novo tempo. Rio significa águas naturais que fluem naturalmente do lugar mais alto para o mais baixo. Águas de correntezas naturais que fluem do lugar mais alto para o mais baixo. As bordas do rio são chamadas de margem. Quando chega a época da colheita, que foi o período que Deus escolheu para que o povo atravessasse o Jordão, as águas, elas transbordavam pelas margens. O significado de margem é o encontro das águas com a terra. Vou traduzir para você entender. Margem é o encontro das águas ou da água do rio com a terra. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Deus diz: olha, Josué, diferentemente do que foi com Moisés,
Com você, agora, o tempo que eu tenho para o povo é diferente. Vai acontecer da seguinte forma: pega a arca da aliança, chama os sacerdotes, porque no versículo de número 3, Deus ele deu um decreto: o lugar onde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. E é no encontro da água com a terra, o encontro daquilo que é terreno com aquilo que água na Bíblia se fala de Espírito Santo, se fala das coisas de Deus, no encontro daquilo que do homem é terreno, com o encontro daquilo que é celestial, que os sacerdotes trazendo a minha arca, quando eles colocarem a planta dos pés na margem do rio, meu Deus, eles vão se abrir. Quando aqueles que carregam a minha presença colocarem a planta dos pés nas margens do rio, eu vou abrir o rio e o meu povo vai passar. Oh, aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou lhe dizendo que você é portador da presença, você é portador dessa aliança poderosa. O Espírito Santo habita dentro de você, e o meu Deus me trouxe aqui essa noite para lhe dizer: quando você tiver uma atitude de coragem, de ousadia, de fé, coloque a planta dos seus pés, que eu abro o mar, que eu derrubo muralha, que eu transformo, que eu mudo, porque eu sou Deus que veio para cumprir a minha palavra. Aleluia, aleluia. Entenda, entenda, Deus não te chamou para ficar prostrado nem parado. Deus está dizendo: esse Jordão que está diante de você, ele é testemunha de sinais e maravilhas que eu fiz, faço e vou continuar a fazer. Eu só quero que você tenha uma atitude de coragem, uma atitude de fé, que você se posicione, que você avance. Meu Deus, avance. E a palavra diz que no exato momento que os sacerdotes com a arca da aliança colocam a planta dos pés nas margens do Jordão, a água vem de cima para baixo. Fez-se uma parede da parte de cima, da parte de cima. As águas estão vindo de cima, de cima, de cima. Fez-se uma parede, e aquilo que estava indo para baixo secou. Aquilo que estava indo para o Mar Morto secou. Entenda, Deus pegou desse ponto, aqui é o Mar Morto, aqui é a nascente do rio, no meio está Israel. Aí Deus fez assim, ó: para você passar, eu coloco uma parede. Essas correntezas que vieram para lhe matar, esse rio que veio para te afrontar, para te paralisar, que estava te colocando em dúvida, que estava te colocando medo e queria lhe levar para o Mar Morto, eu coloco uma parede. Hoje eu coloco uma parede e você vai passar. E olhe, a minha presença vai ficar no rio. Entenda, não vai passar só você, passa a sua família. Meu Deus do céu, você não pegou isso? Não passa só você, passa toda a sua família. A pés enxutos passam todos, nenhum vai se perder. Nenhum dos teus vão se perder. Mas se levanta hoje, se levanta. Abraão, quando os pastores dele e o pastor de Ló estavam brigando, Abraão chama Ló: vamos nos separar. Ló: olha, ó, eu quero ficar com aquela ali, ó, aquela região ali. Aquela região ali, a planície do Jordão, é vistosa, próximo a Sodoma, é boa, é agradável aos olhos.
eu fico com ela. Só que aquele que carrega a presença, não importa onde é que ele vai, não importa onde é que você vai, não importa onde você chegar, se Deus disse que você será próspero, se Deus disse que vai acontecer na sua vida, se Deus disse que o milagre é teu, que Ele já entregou nas suas mãos, não importa onde você for, é teu. A gente precisa ter a confiança, a convicção de Rode. Pedro está preso, a igreja está orando para libertar preso. Pedro, Deus vai, manda o anjo e liberta Pedro. A igreja está reunida em assembleia orando. Aí Pedro bate na porta. Oh, cheguei, estou aqui, abre aí. A palavra diz que Rode era a servente da casa. Ela não precisou ver Pedro, ela só precisou ouvir. Ela só precisou ouvir porque ela conhecia a voz do seu Senhor. Ela conhecia a voz do sacerdote naquela época. Ela não precisava ver ele. Ela entendia que o povo estava orando, mas ela confiava que o Deus já tinha enviado a resposta. Então ela não precisava ver, ela só precisava ouvir. Disseram que ela estava tendo visão, disseram que ela estava errada, mas ela insistiu. Pedro está lá fora. Nada nem ninguém vai tirar essa convicção, porque eu conheço a voz do meu Senhor. Josué, ele estava com medo, ele estava aflito. Ora, não tem mais Moisés, não tem aquele que vai me direcionar. Agora eu tenho que colocar em prática tudo que eu aprendi. Mas é diferente com Moisés aqui. Se eu falhar, ele vai me dar um toque, ele vai me dar uma direção, faz assim. Mas agora não tem mais Moisés. Aí Deus falou assim: eu também vou falar contigo, Josué. Porque agora, Josué, é você que vai ouvir a minha voz. Agora, Josué, é você que vai passar o meu recado para o povo, porque eu vou falar contigo pessoalmente, Moisés. Ô Josué, é diferente do que como era com Moisés, mas você vai me ouvir, você vai me obedecer, e eu vou te dar tudo que você pelejar, porque nada vai ser capaz de te paralisar. Jordão, ele é palco, ele é cena para grandes milagres. Jordão é lugar de intimidade, de comunhão com Deus. Por mais que ele seja forte, por mais que ele seja temido, foi lá que o machado caiu e o profeta fez ele subir. Foi lá que Elias, no final do seu ministério, ele atravessa, ele toca com sua capa no Jordão, o Jordão se abre, ele atravessa, vai para o outro lado. Chega lá, ele é arrebatado, a capa dele cai. Como é que Eliseu vai voltar? Toca a capa de novo. A autoridade é para ele. Aí ele toca a capa no Jordão, o Jordão se abre e ele volta. Nesse mesmo Jordão começou o ministério de João Batista. João Batista estava lá, pregando, batizando pessoas com água. O ministério dele começou lá, foi todo na beira do Jordão, porque ele tinha que batizar pessoas, arrependimento na água. E o lugar que Deus escolheu para ele iniciar o ministério dele tinha que ser ali, não tinha que ser em nenhum outro lugar, porque era o rio que cortava todo Israel. E ali houve diversas manifestações do poder de Deus. Só que enquanto João está batizando alguns, vem chegando um certo homem. Aí conjecturo eu que ele para de batizar. Ele está dizendo: vem ele, aquele que eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés, aquele que o pai falou para mim: olha, você vai batizar com água, mas aquele que o Espírito Santo pairar sobre ele, uma pomba pairar sobre ele, esse vai batizar com o Espírito. E aí vem chegando Jesus, e João batiza Jesus, e o Jordão, ele se torna um palco de algo poderoso. Ele está tendo Jesus ali sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo desce e repousa sobre Jesus.
E Deus, ele ali rasga os céus e dá testemunho de quem Jesus é dentro do Jordão. Ou seja, ele está dizendo: olha, esse rio, essa dificuldade, eu já lhe dei autoridade sobre ela. Não tenha medo, não se desespere, tenha coragem, vá em frente. Guerreiro não é para ficar em casa. Nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha constante. E Deus disse para você: é seu, eu já te dei a terra, eu já te dei autoridade. Porque as águas do Jordão ficaram marcadas eternamente. Porque ela vai reconhecer, toda vez que um homem e uma mulher de Deus se colocar diante dessas águas, ela vai entender o que está dentro. Porque está escrito que vão fluir rios de águas vivas dentro de nós. E esse rio que vai fluir dentro de você é o Espírito Santo, te enchendo, te direcionando, nascendo dentro de você. Essa é a força maior. Essa é a força que não te paralisa, mas que te sustenta, que te encoraja, que te faz alcançar lugares altos. É essa força que vai te levar a viver o sobrenatural. É esta força que vai te fazer desfrutar de coisas maravilhosas, que vai abrir os teus olhos para as coisas espirituais, que vai fazer você viver coisas poderosas. Porque o tempo não acabou. O tempo não acabou para você. Ainda há tempo sim. Ainda há tempo sim. Deus só está te dizendo: levanta, levanta, seja forte e corajoso. Coloque de pé. Seja forte e corajoso. Jesus, um relato rápido para terminar. Jesus, quando ele sai do Jordão, ele começa a caminhar e trazer discípulos. Discípulos, pessoas são atraídas. Pessoas são atraídas. Pessoas são atraídas. O povo, quando passa do Jordão, Josué manda cada líder de cada tribo pegar uma pedra e ergue um altar, para que fique como um memorial do que Deus fez naquele dia. E ali eles vão vencer tudo que aparecer na frente deles. E o primeiro obstáculo, repare, era um rio profundo, revolto, temido, e eles vencem. O segundo obstáculo são as muralhas que eram consideradas intransponíveis. E Deus está dizendo para Josué: aquilo que você enfrentar, todo aquele que se levantar contra você, enquanto você for cabeça, sendo direcionado por mim, todo aquele que se levantar contra você, eu entregarei nas suas mãos. Eles não te resistirão, eles não serão capazes de te vencer, eles não serão capazes de te atingir, porque eu entreguei eles nas suas mãos. Aí Jesus vai para um casamento. Ele vai para um casamento. Ele é convidado para um casamento. E a primeira coisa que ele faz é testificar de si mesmo. Ele vai testificar, iniciar o seu ministério testificando sobre ele mesmo. Porque o primeiro vinho que foi oferecido era inferior ao segundo. O primeiro vinho está falando de Adão. Por quê? Porque ele era inferior, ele não conseguiu, era o primeiro Adão, ele não conseguiu cumprir aquilo que foi projetado. Mas quando vem a água transformada em vinho, a água é o Espírito Santo. Aí Deus transforma, Jesus transforma aquela água em vinho. Ele está dizendo: Maria era convidada de honra, eu estava isolado no canto, porque naquela festa, naquele casamento, os primeiros convidados eram de honra, ficavam no salão maior. Jesus e os discípulos foram convidados para ficar no cantinho escondido. Eram convidados renegados, mas estavam lá. Quando Maria diz: olha, faça tudo o que ele disser,
Deus entra com propósito dizendo assim: agora o vinho que eu vou oferecer para vocês é o segundo pacto, é o pacto de sangue, é o vinho, é a água que vai ser transformada em vinho. Eu vou testificar daquilo que vai acontecer com meu filho daqui a algum tempo. Então não poderia eu começar o meu ministério sem antes mostrar que essas águas não são para te matar, essas águas são para te transformar. Essas águas não são para lhe afogar. Está escrito: se na maior das profundezas eu for, eu descer, a tua mão vem e me levanta e me tira de lá. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. O Senhor sempre estará comigo, o Senhor sempre estará ao meu dispor, ao meu favor, disposto para me ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu não sei como é que você chegou até aqui. Talvez você parou diante desse Jordão, você até caminhou, você até enfrentou algumas situações, você viu manifestações do poder de Deus, você viu manifestações da graça de Deus, mas quando chegou perto de alcançar a bênção, você parou. Porque você ficou com medo do Jordão, porque você olhou para a adversidade, porque você olhou para aquilo que Deus já tinha lhe entregado. Preste atenção no que Ele te falou. Queridos, Deus, Ele antecipa tudo. Não há mal que venha sobre as nossas vidas que Deus, Ele não antecipe, se reveste. Ora, desce, jejunha, não vá, ó, vai aparecer um convite, não vá. Ó, vai ter uma oportunidade assim, ó, não ceda. Ele sempre avisa antes, Ele sempre prepara a gente antes. O problema é que a gente esquece aquilo que Deus falou e deixa o medo tomar conta, e deixa o medo assumir o controle. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: seja forte e corajoso. É hora de você atravessar esse Jordão. É hora de você sair deste lugar, porque eu te chamei para viver um ministério poderoso. Eu te chamei para viver uma história poderosa. Parado você não pode ficar mais. Prostrado você não pode ficar mais. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para ser um influenciador e para transformar vidas. Eu não te chamei para mudar vidas. Sabe por quê? A mudança, hoje eu escolho estar aqui, amanhã eu escolho estar aqui, mas eu posso voltar a estar aqui de novo. Deus te chamou para transformar vidas, porque quando você transforma, não há como você voltar para o lugar que você saiu. Quando Ele te transforma, não há como você ser mais o mesmo. Não há como. Não tem como transformar a água que foi transformada em vinho, não tem como transformar em água de novo. Porque o pacto é outro, agora é de sangue. A aliança é mais poderosa. Então eu quero chamar você aqui rapidinho. Você que quer, você que vai se levantar hoje diante dessa situação. Até hoje, as circunstâncias, as ofensas, o inimigo, ele te paralisou, ele te afrontou e você aceitou. Mas você que quer mudança hoje, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você que quer uma transformação hoje, vem aqui que eu vou orar por você. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Agora venha cheio de autoridade, cheio de ousadia. Pode louvar. Venha cheio de ousadia, venha cheio de autoridade. Não deixe mais que o inimigo diga que você não tem autoridade, que você não tem poder, que você não tem unção. Se Deus disse que você tem, se Deus entregou nas suas mãos, se Ele entregou sobre você autoridade e poder para vencer essa situação, essa dificuldade, abra sua
sua boca aí agora. Adore. Adore. Diga: Senhor, olha, esse Jordão me paralisou. Eu fraquejei, eu paralisei, eu tive medo, Senhor. Eu tive medo, eu fiquei angustiado, eu fiquei desesperado. Mas hoje, Senhor, eu entendi o seu chamado. Eu entendi, Senhor, o seu chamado. Eu entendi o seu chamado. Eu entendi, Senhor, o seu chamado. E eu vou em frente. Eu vou em frente. Eu vou em frente. Eu vou em frente. Eu não vou parar. Eu não vou desistir mais, Pai. Eu entendi que essas dificuldades que se apresentam diante de mim é para me levar a um novo nível. É para me fazer chegar ao lugar desejado. Eu não vou ser, Senhor, mais forte para ficar recebendo cargas. Agora eu serei um navio direcionado pelo Senhor. O Senhor vai me levar para onde o Senhor quiser. O Senhor vai me levar para onde o Senhor quer. Eu vou obedecer os teus princípios. Eu vou obedecer a tua direção. Eu vou, Senhor, ouvir a tua voz. Serei eu obediente. Aqui estão para os teus filhos. Quantos projetos parados, Senhor. Quantos projetos parados, quantas vidas frustradas. Só Deus sabe. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e o inimigo vem, ó, não chega, desista. Não vai mais não. Eu coloquei o Jordão diante de você e você não vai chegar. Esquece esse negócio, esquece esse plano, esquece esse sonho. Mas hoje eu libero uma palavra profética na sua vida. O meu Deus, o teu Deus, Ele vai colocar um basta. Hoje Ele abre esse Jordão e você vai passar. Você vai passar nesse Jordão. Você vai passar a pés secos. Você vai passar e Ele vai te encher. E Ele vai te encher de uma forma tão poderosa, tão poderosa. As pessoas olham e vão entender quem é esse menino, quem é ele. Ele é assim, mas Deus enche e tira essas coisas ruins de sua volta. Não tem jeito, João. Você foi escolhido. Vai bater com mão. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Aleluia. Eu liberei uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai passar. Deus me trouxe como um profeta aqui hoje para dizer para você: você vai passar. Essa situação não vai mais te paralisar, não vai mais te deter, e você vai passar. Agora lembre-se de uma coisa: o povo, quando atravessou o Jordão, a primeira coisa que fez do outro lado foi erguer um altar de adoração ao Senhor. Não esqueça deste dia. Você vai passar. Agora não esqueça de dar a honra a quem é devida toda a honra. Não esqueça de construir um altar de adoração com a sua vida, com testemunho daquilo que Deus fez você passar. Porque você não viverá mais das mesmas coisas. Porque eis que se faz nova todas as coisas. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Você é forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Toda autoridade foi delegada sobre vocês diante dessa situação. Usa de autoridade. Coloca a planta dos pés. Vai para cima do problema. Vai para cima da dificuldade. Se consagra, jejua mais, ora mais, busca mais. Se envolve com o reino, se envolve no ministério. Deixa Deus trabalhar na sua vida do jeito que Ele quer, do jeito que Ele projetou. E você vai viver coisas poderosas. Coisas poderosas. Coisas poderosas. Aleluia. Deus te abençoe.